Bom dia, meus amores, bom dia. Trismalha aqui mandando mais aulinha de história para vocês, ok? Gente, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, tá? De onde paramos, ok? Abra o livro de vocês, por gentileza, na página 37, que foi onde paramos, tá bom? Nós começamos a falar ontem, né, sobre os três, né, mais três principais povos da antiguidade, né, que foram os fenícios, os persas e os hebreus. E aí nós já vimos, né, os fenícios que, devido à sua região não ser uma região próspera em relação a terras férteis, eles não praticavam agricultura. Aliás, praticavam, mas de forma simples, né? Uma agricultura ali de subsistência, ou seja, para o próprio sustento. A principal atividade econômica dos fenícios era o comércio, tá? E as navegações. Eles navegavam eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, né? Habitando diversas regiões ali, praticando seu comércio. Comércio esse, né, que era através de escambo, lembrem-se disso, tá? Essa navegação era possível porque eles construíam barcos, né, embarcações feitas de cedro, já que habitavam em uma região que era rica nessa madeira nobre conhecida como cedro, ok? Nós vimos também sobre os persas, dos fenícios, vimos também que eles inventaram o alfabeto, né, que depois foi aperfeiçoado pelos gregos. Vimos também que eles habitavam cidades-estados, como vocês já sabem, eram cidades autogovernáveis, né? Eles eram cidades independentes uma das outras, elas não precisavam de outra cidade, de outro governante, outro rei que fizesse essas leis. Cada cidade tinha o seu governante e suas leis, não é isso? E vimos também a questão da colonização fenícia, né? No mapa da página 33, vocês têm aí, nessa partezinha verde, todas as colônias que foram construídas aí pelos fenícios. E aí, depois, nós passamos para os persas, né? Vimos aí como surgiu o Império Persa, né? Vimos primeiro que teve Ciro, foi o primeiro grande imperador persa. Depois veio o Cambises, né? O seu filho. Depois veio Dario, né? Que foi também um grande imperador persa. Vimos também que o Império Persa era tão grande, tão gigantesco, né? Tão grandioso, né? Que era às vezes até um tanto quanto complicado de se governar, de tão grande que ele era. E aí, vocês notaram, nós percebemos aí a questão das satrapias, né, que eram províncias. Essas províncias, essas satrapias, eram governadas por sátrapas, né, que eram administradores ali que auxiliavam o imperador persa. Hoje, nós vamos ver um pouco sobre o zoroatrismo, né, a religião, e sobre as obras do grande Dario, né? Dario que foi o imperador persa que se destacou muito durante o seu período. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre o zoroatrismo, né? O zoroatrismo, o que foi isso? Na página 37, coloquem aí, no quadradinho para ir além, vocês têm aí, tá? O zoroatrismo. Os persas foram um dos primeiros povos monoteístas. Então, eles foram monoteístas, tá? Olha aí uma diferença já. Já surge aí uma diferença para a gente. Por quê? Porque até então, nós vamos ver povos que eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Já os persas, eles eram monoteístas, acreditavam em apenas um deus, ok? Ou seja, um dos primeiros povos que acreditava na existência de um único Deus. Esse Deus era o Ahura Mazda. Ahura Mazda era o único Deus lá dos persas, ok? Representante da luz e da verdade, criador do céu e da terra. Então esse Ahura Mazda, ele era o representante da luz, da verdade, e ele era o criador da terra, segundo a religião lá dos persas. Ahura Mazda era venerado pelos persas desses tempos remotos, mas por volta de 1200 a.C., um profeta, né, Zaratustra, ou também chamado de Zoroastro, tá? Zoroastro, fundou o zoroatrismo, religião baseada na crença nesse único Deus. Entre outros preceitos,
A nova religião pregava a salvação a todos que optassem por uma vida justa e honrosa. Uma característica importante, né, para a gente compreender bem direitinho essa religião é o seguinte, vamos lá. Zoroastro, ele foi um profeta. Tio, o que era um profeta, tio? Eram esses homens, né, pessoas que andavam pelas regiões, né, pelas cidades, pregando uma religião, tá? Pregando uma doutrina religiosa. Jesus Cristo, por exemplo, foi um profeta, né? Porque ele trouxe a teoria do cristianismo, ele espalhou a teoria do cristianismo na região. Então, o profeta era aquele personagem, aquele homem, aquela pessoa que pregava a religião ali por toda a região, ok? Então, Zoroastro, ele era esse profeta lá dos persas e ele vai criar a religião, que era o zoroatrismo. Era uma religião monoteísta, ou seja, tinha a crença em apenas um único Deus e esse Deus era Ahura Mazda. Então, Ahura Mazda, né? Ahura Mazda, nome difícil, né? Ahura Mazda. Mas enfim, ele era o único Deus. E esse Ahura Mazda era o criador da terra, ele era representado pela luz e pela bondade. Segundo a teoria do zoroatrismo, as pessoas deveriam seguir, né, adorar e seguir os ensinamentos do Ahura Mazda. Sendo assim, quando essas pessoas morressem, iam ser julgadas pelos seus atos aqui na Terra. Então, quando as pessoas morressem, tá? Os persas morressem, eles iam para outro lugar, né? Provavelmente o céu, digamos assim, né? E eles iam ser julgados pelos seus atos. E se os atos das pessoas aqui na Terra foi ato de bondade, né, de luz, coisa boa, tudo tal, como pregava a Ahura Mazda, esse daí, ó, tava ok, ia para o paraíso, ganhava a bondade lá do paraíso. Caso contrário, né, ia perecer em outro mundo, né, como ele coloca aqui. Olha só, lá embaixo. Essa noção de bem e mal dos persas influenciou outras religiões e culturas e tem algumas semelhanças com o judaísmo, religião nascida entre os hebreus, né? Então, essa noção de bem e do mal, existia o Deus do bem, que era a Ahura Mazda, e existia lá também o ser que representava o mal. E você tinha que ter uma vida, levar uma vida de bondade lá, seguindo os mandados de Ahura Mazda. Ok? Beleza? Deu para compreender, meus amores? Vamos lá, adiante. Passando, por favor, podem pular essa parte aí, leis e tributos, depois a gente vai fazer uma dinâmica para ver essa questão aí, essa parte, ok? Mas eu quero que a gente se concentre lá na página 38, tá bom? Deixa eu pegar aqui o apagador. Eu quero que a gente se concentre na página 38, falando um pouco, né, sobre os feitos de Dario. A gente vai ler, vamos fazer a leitura aí, me acompanhe tio aí, por favor, tá? Vamos ver os feitos de Dario, eu vou anotando aqui, depois vai só comentando, tá bom? Vamos lá. Para facilitar a comunicação entre as diversas partes do império e deslocamento do exército, Dario mandou construir uma rede de estradas, cuja manutenção e segurança eram garantidas por vários funcionários. Então, nós temos aqui, tá, a rede de estradas. Vou anotar aqui, certo? Eu vou anotar aqui e depois a gente vai só comentando, tá certo? Eu vou lendo, vou anotando os tópicos e a gente vai depois comentando. Então, nós temos aqui logo de início, né, um grande feito no Império dos Persas por Dario, que foram a construção de estradas. Vamos lá, adiante. Havia também muitas hospedagens espalhadas ao longo de sua extensão para abrigar os viajantes e um serviço de correio bastante eficiente que levava os documentos e informações com rapidez. Então nós temos aqui hospedagens e um sistema de correios. Ok? Vão grifando aí contigo, tá? Vão grifando aí. Dario enviava funcionários às várias regiões do império
com o intuito de promover o intercâmbio cultural, agrícola e de conhecimentos técnicos entre eles. Então, olha só, vamos colocar aqui, intercâmbio cultural, tá? Intercâmbio cultural. Vamos lá. Árvores frutíferas dos montes Agros, não é? Passaram a ser cultivadas na região da Anatólia. Continuando. O arroz indiano foi introduzido na Mesopotâmia, o gergelim do Egito, o pistache na Síria. Sementes de alfafa, pombos e pavões foram levados, né, para a Europa. E técnicas de represamento de água e de construção de aquedutos e canais foram implantadas em várias regiões. Então, vou acrescentar aqui só um parentezinho, tá? Produtos e técnicas. Produtos e técnicas. Dario também incorporou a cunhagem de moedas, tá, dos lídios, um dos povos dominados pelos persas, e unificou o sistema de pesos e medidas do império. Vou colocar aqui cunhagem de moedas. Tá? Cunhagem de moedas, ok? Isso possibilitou o desenvolvimento comercial dos persas e aumentou o controle do governo sobre as trocas de mercadorias. Com 4 capitais, Passágadas, Susa, Ecbatana e Persépolis, Dario se dedicou a embelezar as sedes do poder, mandando construir exuberantes palácios, jardins e edificações religiosas. Ó, construções para embelezar. Embelezar. O imperador também melhorou a infraestrutura do império. Além das estradas, investiu em transportes marítimos e inaugurou um canal com 145 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura, ligando a partir do Egito ao Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Esse canal é o predecessor do canal de Suez, inaugurado mais de 2.000 anos depois, em 1869, e considerado uma das grandes obras de engenharia do século XIX. Né? Então, vou colocar aqui no cantinho a construção de um canal. Vamos lá. Tio, o tanto de coisa que esse Dario fez. Olha só, gente, o tanto de coisa, isso só que esse livro traz pra gente, né? Se a gente for buscar mais ainda, se a gente for dar uma viajada bem legal na história, né? Tanto de coisa que esse Dario fez. Vamos lá. Tio, olha o tanto de coisa que ele fez. Primeiro, como nós vimos, sexto ano, o Império, né? A extensão territorial era enorme, era gigantesca, né? Para se locomover, dava um trabalho, né? Dava um pouco de trabalho para ir para uma região, para ir para outra. Só que Dario pensou, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou mandar construir uma rede de estradas. Uma rede de estradas. Quando a gente quer viajar hoje em dia, né? Vamos viajar para outra cidade. Eu vou sair daqui de Salgueiro e vou para outra cidade. Eu vou viajar lá no meu transporte, no meu carro, no meu ônibus lá. Por onde? Pelas estradas, né? Vão para outra cidade. Por onde? Pelas estradas. Então, fica fácil da gente compreender, não é, o porquê Dario manda construir essas estradas. Para que possa ligar, para que possa viajar, para que ele possa ter acesso mais rápido e mais frequente de uma cidade para outra. Né? Então ele ia de uma cidade para outra, né, ajudando ali a governar. O seu exército também poderia ir de uma cidade para outra, né, através das estradas. A comunicação melhorou. E ele quis melhorar tanto também o sistema de comunicação no seu império, que ele vai criar um sistema de correios. Obviamente, Dario era um imperador altamente preocupado,
tá? Como estava o controle lá do seu império, como estava controlado, como estava sendo a administração do seu império. Então ele vai, além de construir essas estradas, que vai facilitar a viagem de uma região para outra, ele também vai construir um sistema de correios, né, de cartas, de informações, como está a administração do seu império. Ele vai construir também locais para hospedagens. Ah, tio, vamos fazer uma viagem? Vamos lá, vamos fazer uma viagem. E aí a gente está viajando por essas estradas. Tio, mas já está muito tarde da noite, já sei. Vamos nos hospedar em um hotel. A gente se hospeda em um hotel, dorme, descansa, janta, tá, e tudo, e no outro dia continua a viagem. Tio, lá no Império Persa, essas hospedagens também serviam para isso? Também. Também serviu para isso, por quê? Porque nós vimos que era uma região onde tinha, além do próprio exército de Dario, que estava indo de uma região para outra, né? Vimos também que era uma região que tinha bastante comércio. E esse comércio, né, feito por esses homens que precisavam também descansar, né, se hospedar em algumas regiões. Então, ele mandou construir locais de hospedagens, né, para que essas pessoas, esse exército que viajava, essas pessoas que praticavam comércio, também pudessem se hospedar. Ok? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. O intercâmbio cultural. Como nós vimos, né? Como nós vimos, os imperadores persas, eles tinham o costume de manter a tolerância cultural. O que é isso, tio? Revisa pra gente, por favor, o que é a tolerância cultural. A tolerância cultural é quando o imperador invade outra região, ele domina outra região, mas ele permite, ele deixa que aquele povo daquela região invadida, dominada, permaneça com a sua cultura, tá? Permaneça com a sua cultura. Ele não vai impor a cultura dele. Como nós conversamos, lembre-se, ele vai impor fidelidade, ele vai exigir que aquela região que ele invadiu seja fiel a ele, pague impostos, certo? Vai ter que pagar imposto também para enriquecer o reino dele, mas ele vai permitir, ele vai deixar que aquela região tenha a sua cultura. E mais, ele vai promover um intercâmbio cultural. Como assim? A troca. A troca de produtos, a troca de conhecimento. Né? A gente viu que uma coisa que era produzida em uma região, no Egito, por exemplo, pôde vir para cá e vice-versa. Um produto que era produzido lá em outra região podia também ser trocado, né? A religião, a cultura, a língua falada também poderia ser trocada, né? Poderia ser misturada. Nós vimos também que algumas técnicas, né? Como por exemplo, as técnicas de agricultura, também poderiam fazer parte desse intercâmbio, dessa troca, né? Olha, eu vou te ensinar aqui uma coisa que eu aprendi lá na minha região. Na minha região eu aprendi que na agricultura a gente pode fazer diques, canais. Então, vou fazer aqui também. Então, tinha essa troca de culturas, né? Um intercâmbio, como nós sabemos, né? A gente sempre escuta, né? Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio, sei onde. Intercâmbio é isso, é você morar um período lá, né? Você trocar essa cultura, né? Então, esses persas, quando eles invadiam uma região, eles permitiam que ali a sua cultura continuasse, né? Fosse, como é que eu posso dizer para vocês? Permanecesse, né, a sua cultura, para que eles pudessem justamente trocar, né, aprender mais conhecimentos com outros povos. Isso foi bastante inteligente da parte de Dario. Ele também, através desse intercâmbio, ele pôde cunhar moedas. Tio, o que é cunhar moedas, tio? É criar, é produzir as moedas. Né? Então ele vai pegar o ouro e a prata e ele vai ordenar, ele vai permitir, né, vai incentivar que esse ouro e essa prata seja transformado em moedas. Aí é onde surge a questão do comércio. Né? É onde vai surgir a questão do comércio, não mais do escambo, da troca, e sim de utilizar o dinheiro agora, utilizar a moeda, né, através dessa cunhagem de moedas. E a termo de curiosidade e de conteúdo, acreditem,
Dario, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, tão top de linha de um jeito, que ele manda criar o Dárico, né? O Dárico foi uma moeda criada por Dario com o rosto dele, galera, com a imagem dele. Então tinha a moedazinha lá bonitinha e o rosto dele. Hoje em dia a gente tem as moedas, né? As moedas do Brasil, elas têm o rosto, né? Da galera. Tem aquele símbolo da própria moeda, né? Da casa real, tudo, né? O símbolo do real. E cada moeda tem um rostinho lá, né? De Deodoro da Fonseca, tudo e tal. Isso, né, é uma herança lá dos persas. Quando Dario mandou criar o Dárico, que foi a moeda, com o rosto dele. E essa moeda tinha que circular por todo o império. Não se podia utilizar outra moeda, não. É como hoje em dia, né? No Brasil só utilizamos o real. E no Império Persa só podia se utilizar o dárico. Nos Estados Unidos só usam o dólar, não é isso? E lá no Império Persa só podiam usar o dárico, tá? Então, olha só aí o poder que ele tinha. Mas também era para facilitar o comércio. Como assim, tio, facilitar o comércio? Vamos dar um exemplo, tá? Hoje em dia no Brasil nós temos o real, né? E aí, nos Estados Unidos a gente tem o dólar. Digamos que a gente vai viajar para os Estados Unidos. Ô, coisa boa, maravilha, né? Vamos todo mundo. Então a gente vai viajar para os Estados Unidos, tá? O que a gente tem que fazer com o dinheiro? A gente tem que trocar, né? Ou a gente vai poder usar o real lá. A gente não usa o real nos Estados Unidos, a gente vai ter que trocar por dólar, não é isso? Só que a gente acaba perdendo, porque o dólar hoje em dia vale mais do que o real. Então isso acaba sendo prejudicial para quem é brasileiro, porque vai ter menos dinheiro, porque trocou, né? Lá naquela época também, ter a moeda, você praticar comércio com moedas diferentes, né? O valor seria outro. Então, para acabar com isso, né? Dario mandou fazer uma moeda única para todo o Império Persa. Sendo assim, né? Tudo ia ficar sendo o mesmo valor. Ok? Deu para compreender, turma? Né? Repetindo, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente não pode comprar nada com real, a gente compra com o dólar, não é isso? Isso dificulta bastante o comércio, porque o dólar vale mais do que o real. Nesse caso, lá no Império Persa, para resolver esse problema, Dario vai mandar fazer uma moeda só para todo o Império, porque aí sim todo mundo vai ter o mesmo poder de compra. Ok? Beleza? Vamos lá, continuando. Dario também manda fazer construções para embelezar as capitais, porque o Império Persa tinha 5 capitais, gente, como ele coloca aí, né? O Império Persa tinha 5 capitais, as cidades de Passágada, Susa, Ecbatana e Persépolis, né? Persépolis, que é a cidade dos persas, que quer dizer, né? Persépolis polis, cidade, persas. Então, cidade dos persas, né? Então, eram 5, tem 5 aí? Aliás, 4, perdão. São 4 capitais, perdão, tá? 4 capitais. E essas 4 capitais, o cara mandou fazer, mandou arborizar, né? Diversas árvores, mandou construir templos, prédios, ou seja, ele deu uma embelezada, deu uma valorizada nas capitais lá do Império Persa. E para finalizar, ele mandou construir um canal. Tio, como assim, tio, esse canal? Olhem aí, por favor, na página 38. Olhem aí, na página 38. Olhem esse canalzinho aí, ó. Ele tá quadradinho, ele tá vermelhinho, né? Um quadradinho vermelhinho. E tem aí, canal do Suez. Que esse canal é justamente uma passagem, tá? Uma passagem marítima de uma região para outra. Certo? Então esse canal ele serve justamente para fazer comércio, tá? É uma região, é uma passagem, ok, aí, né? Uma passagenzinha do mar Mediterrâneo aí para baixo, aí, como eles estão vendo aí, que seria justamente para atingir outras regiões para comercializar. Então, gente, olha o poder que esse cara tinha. Olha o tanto de coisa que Dario fez. Olha o poder que esse imperador persa tinha. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? E aí nós temos na página 38, continuando, poder e publicidade. Outra característica de Dario foi procurar destacar as ações do seu governo por meio de imagens e obras. Isso por quê?
Se ele fez desse tanto de coisa, se ele tinha tanto poder assim, obviamente ele queria se destacar, queria que as pessoas soubessem, né? Ele queria eternizar, digamos assim, os seus feitos. Então foi o que ele mandou fazer. Substituiu a produção de imagens que valorizavam os deuses, ou seja, as imagens dos deuses e as figuras mitológicas, por imagens que destacavam seu papel de líder e administrador. Então foi o que ele disse: olha, é o seguinte, eu sou maravilhoso, eu sou Dario, né? Eu fiz isso tudo aqui, eu sou um maravilhoso, um grande imperador. Tira as imagens dos deuses aí, acabou-se, tchau, né? Tira as imagens aí, cadê? Dos deuses e das figuras mitológicas, tira tudo isso. E agora vamos fazer imagens minhas, imagens das minhas obras, dos meus feitos, né? Olha só como ele foi bem humilde. Dario morreu de causas naturais em 486, tá? Antes de Cristo, sem realizar um de seus grandes sonhos, conquistar a Grécia. Então Dario ele morre, né, de causas naturais, mas na verdade ele foi atingido em uma guerra, tá? Ele foi atingido por uma flecha. Estava em uma guerra e tudo tal, e ele foi atingido por uma flecha e chegou a falecer, certo? Mas ele chegou a falecer e não concluiu o seu grande sonho, que era dominar a Grécia. O cara era louco, fascinado, adorava a Grécia, né? Mas ele infelizmente não chega a conquistá-la. Que gradativamente se tornaria a grande potência da região, que a gente vai estudar ainda, ok? Após a morte de Dario, o Império Persa foi governado por seu filho Xerxes e outros sucessores, mas não durou muito. Guerras e revoltas enfraqueceram seu domínio, tá? Até que o Império foi conquistado por Alexandre o Grande, rei da Macedônia. Então, depois que Dario morreu, o Império o Império Persa, né, constituído por Dario, foi governado por Xerxes, o seu filho. Mas aí não demorou muito tempo, tá? Com o passar do tempo, devido à invasão da Grécia, a gente vai ver sobre isso, tá, gente? Mais adiante. Então, os persas, através do comando de Xerxes, tentaram invadir diversas vezes a Grécia. Mas aí, infelizmente, com o passar do tempo, não deu certo, tá? E o Alexandre o Grande, da Macedônia, invade a Pérsia e domina. Chega aí o fim do Império Persa. Ok? Ok, meus amores? Tudo certo? Tudo tranquilo? Gente, então, se ficou alguma dúvida, tá? Em uma próxima aula de correção de atividade, tudo, a gente tira essa dúvida, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, anota aí rapidinho no livro aí, anota aí. Fiquei com dúvida nessa parte. Aí, ou então grifa, perguntar, tira o esmalho depois, que a gente tira a dúvida, tá certo? Quando a gente for corrigir as atividades e fazer revisão do conteúdo. Mas acho que deu para entender, né? Acho que deu para entender bacaninha, deu para entender bem direitinho. Tomara que não tenha ficado dúvida. Mas se ficou, vamos conversar sobre elas depois, tá certo? Passem agora, por gentileza, para a página 40, para que a gente possa falar sobre os hebreus. Página 40, sobre os hebreus, esse povo que também tem uma grande importância para a história, ok? Na página 40, acompanhe aí, por favor. Os hebreus são um povo originário da região da Mesopotâmia, né? Falante de uma língua semítica que se dividiu em tribos, as quais cresceram e formaram um reino. Então, o que é que nós temos aí? Os hebreus, logo de início, eles eram organizados em tribos, né? Como nós vimos lá, ok? Como nós vimos que os fenícios também eram assim, né? Os persas também eram assim, organizados em tribos, né? Pequenas tribos ali. Logo em seguida, essas tribos, né, vão se transformar em reinos, ok? Se transformam em grandiosos reinos.
A necessidade de terras para o plantio de alimentos e de pastagem para os rebanhos de ovelhas fazia com que se deslocassem constantemente. Então, esses povos, né, os hebreus, eles também não se originaram em uma região fértil. Eles se originaram em uma região tanto quanto seca, desértica. Por isso que eles andavam de local em local, né, em busca de terras férteis. Tio, eles eram nômades? Eles eram seminômades. Tio, como é isso? Como é ser um seminômade? Seminômade é aquele que ele busca um lugar e se fixa ali por um longo tempo, tá? Quando você é nômade, você chega em um lugar e passa pouquíssimo tempo. Seminômade, você chega em um local e passa muito tempo, um longo tempo, para depois ir buscar uma outra região. Então, pelo fato de os hebreus não terem, não é, uma região fértil, como era da Mesopotâmia, como era do Egito, eles eram seminômades, eles andavam de locais em locais buscando terras férteis, né, e passavam longos tempos. A necessidade de terras para o plantio de alimentos e de pastagem para os rebanhos de ovelhas fazia com que se deslocassem constantemente, como eu acabei de explicar. A história dos hebreus está diretamente relacionada à sua religião, ou seja, a história dos hebreus, gente, ela está direcionada totalmente à sua religião. Por isso que esses hebreus vocês vão ver muito, né, na Bíblia. Né? Não sei de vocês quem é religioso, que consulta a Bíblia, que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, mas enfim, né? A gente vai encontrar muito desses hebreus na Bíblia. Isso por quê? Porque a história dos cristãos, né, a história do cristianismo, ela tem início, ela tem base lá nos hebreus. É tanto que, lembra aquela historinha que se tem na Bíblia, né, de Moisés, que o povo hebreu está sofrendo lá no Egito, né? Lembram essa história? Que o povo hebreu estava lá no Egito sendo escravizado pelo faraó. Vamos lá, vamos começar a juntar as coisas. Vamos começar a juntar, né, uma coisinha com outra ali. Os hebreus estavam lá no Egito, tá? Sendo escravizados pelo faraó. Primeira pergunta: como os hebreus foram parar ali? Eu acabei de dar a resposta a vocês. Os hebreus foram parar ali porque os hebreus não eram um povo que tinha uma terra fixa, né, e que era rica em agricultura, em terras férteis. Eles não tinham. Então, por isso, eles andavam, né, de locais em locais buscando essas terras. E eles ouviram, né, eles tinham a terra prometida. Então, eles buscavam essa terra prometida. Buscando essa terra prometida, foram para onde? No Egito. Porque o Egito era uma terra onde tinha era uma região onde tinha muita terra fértil devido ao rio Nilo. Então os hebreus, eles vão parar lá no Egito em busca dessa terra prometida, terras férteis. Chegando lá, nós sabemos como era, né, gente? Geralmente estrangeiros, ou seja, pessoas que vieram de fora, de outra região, eram considerados escravos. Na antiguidade era assim. Pessoas que eram de outra região, que eram estrangeiros, eram tidos como escravos. Então, o povo hebreu foi escravizado lá no Egito. Aí nós já vimos em filmes, em desenhos, que surge quem? Surge Moisés. Moisés, que era hebreu, tá? Esse que a gente está estudando agora, esse povo aqui. Moisés, que era hebreu, recebe a missão de Deus, né? Recebe lá a chama, né? O fogo, tal. Aparece até no desenho, filme, né? Aparece lá o príncipe do Egito, tal. Tem essas cenas todas, né? E aí aparece a chama, o fogo lá e diz: Moisés, você está encarregado de libertar o povo hebreu do Egito. Tira esse povo daqui do Egito. E aí Moisés pega o povo e vai, né? De repente o exército do faraó vem lá atrás para matar todo mundo. Moisés bate o cajado, o mar se abre, o povo hebreu que estava sendo escravizado passa, né? Vai-se embora, né? E quando o exército do faraó entra lá no caminho, o mar fecha e o exército se afoga. Então essa historinha a gente já conhece ela, ó, da Bíblia, né, dos filmes, tudo tal. O que nós não sabíamos é que é desse povo que a gente está falando, né, dos hebreus. Então, por que esses hebreus estão na história, tio? Porque esses hebreus,
eles eram monoteístas. Monoteístas. E eles acreditavam em um único Deus. Exatamente esse Deus da religião católica, da religião cristã. Então Moisés, não é? Esse povo, os hebreus, eram monoteístas, não é? Acreditavam em um único Deus, que era esse Deus que nós também conhecemos, da religião cristã, da religião católica. Por isso que estão lá presentes. Tio, e aquela história de Davi e Golias, né? Que era o gigante, que Davi matou ele com a pegada do... Eles eram hebreus também, que estão lá na Bíblia. Então a maioria desses povos, com essas histórias e tudo, né? Lá dos hebreus, eles estão na Bíblia porque eles eram monoteístas. E já acreditavam nesse único Deus aqui, o Deus cristão. Ok? Beleza? Continuando. No segundo parágrafo da página 40. Coloque aí, por favor. Segundo parágrafo da página 40. Vamos lá. A história dos hebreus está diretamente relacionada à sua religião. Muitas informações sobre esse povo foram inicialmente conhecidas por meio da Bíblia, como eu acabei de citar para vocês, especialmente do Antigo Testamento. Hoje, há evidências arqueológicas de muitas partes importantes da história hebraica. Por isso, o texto bíblico, tá? Embora exponha uma visão sobre a antiga sociedade hebraica, não é mais o único documento usado como fonte sobre o passado desse povo. O livro Gênesis, presente nos textos religiosos do judaísmo e do cristianismo, conta a história de como teria surgido os hebreus, a partir dos patriarcas, chefes de família que teriam sido escolhidos por Deus para liderar os primeiros grupos ancestrais dos hebreus. Os três grandes patriarcas da tradição hebraica são Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lá. Como nós vimos, né? Eu já ouvi falar, na Bíblia eu já estudei sobre sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e tal, os reis hebreus. Mas, tio, uma coisa que eu não estou entendendo. Essa questão dos hebreus, misturou judeus com cristãos, como assim, tio? Eu não entendi. Vamos lá, vamos entender aqui. Os hebreus, ok, os hebreus foi o povo que deu origem aos judeus, ok? O judaísmo, os judeus, eles vão surgir através dos hebreus. E o cristianismo, os cristãos, ok, vão surgir através dos judeus, que também surgiu através dos hebreus. Eita, tio! Ui! Deu uma virada aqui na minha cabeça. Deu uma sacudida aqui. Mas é isso. Os hebreus, tá? Foi o povo que deu origem a essas religiões. Como ele coloca aqui, ó. O livro Gênesis, presente nos textos religiosos do judaísmo e do cristianismo, conta a história de como teria surgido os hebreus. Entenderam? Conta a história de como teria surgido os hebreus. Então, os hebreus surgem e dá continuidade, né, aos judeus e aos cristãos. Tio, mas como assim os judeus? Porque eles vão criar uma outra região chamada Judéia, que tem até Judá, né? Judéia é Judá. Então, por isso que é o nome judeus. Aí esses hebreus vão morar lá, ok? Em Judá. E aí por isso aqui fica o nome judeus, ok? E os cristãos, porque tem lá a religião do cristianismo que vem de Jesus Cristo. Mas, gente, é um povo só, é um povo único. Só que desse deu origem a esses dois, ok? Quem não compreendeu, anota aí do lado, no cantinho do livro. Não entendi essa parte, tio vai explicar novamente, ok? Mas tomara que tenha dado para compreender, tá certo? Vamos lá, continuando. Então aí, né, logo de início, esses hebreus vão estar organizados, né, em patriarcas. Enganchou. Patriarcas, ok? O patriarcalismo. Acertei, consegui. Patriarcas. Tio, o que são esses patriarcas? São chefes familiares,
né? Geralmente, patriarcas vem de pai, vem de homem, o mais velho da família. Então, esse patriarca geralmente era o homem mais velho da família, ok? Então, esse patriarca, é quem controlava, quem organizava ali a sua família. A família todinha era guiada por esse patriarca. Vamos dar um exemplo. A gente tem aquele costume, né, de que o pai é o chefe da família, não é assim? O pai é quem trabalha e tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que tanto o pai quanto a mãe da gente é que trabalha, que sustenta uma casa, tudo tal. Hoje em dia está bem mais moderno, ainda bem, né? Mas naquela época, na época da antiguidade, era somente o pai que sustentava. Era o pai que era o chefe familiar, o chefe da casa. E quando eu digo casa, não era a família de hoje em dia, não, tá? Que é só o pai, a mãe, a gente e o nosso irmão, não. Não. Era a família toda, completa, tá? Então imagine vocês aí, a família de vocês todinha morando em uma casa só, e o pai, o mais velho, ser o chefe familiar. É disso que eu tô falando, tá bom? Vamos lá. Na página 41, ele coloca: Abraão teria recebido uma revelação. Abraão, como nós vimos, né, era um dos patriarcas escolhidos por Deus para governar. Então Deus chega em Abraão e diz o seguinte: Abraão teria recebido uma revelação de Deus. Seus descendentes formariam um grande povo e ele seria abençoado. Mas para isso, deveria deixar sua casa em Ur, na Mesopotâmia, para viver em Canaã. Abraão, é o seguinte: você vai ser abençoado e o seu povo vai só prosperar, vai só aumentar. Mas para isso, saia de Ur, da Mesopotâmia, e vá para Canaã, que era a terra prometida. Lembra que eu falei que eles viviam andando, procurando buscar essa terra prometida? Então, ele teria então partido com sua família e seus servos para a terra que teria sido prometida por Deus, ok? Olha a fotinha aí que bonitinha, todo mundo partindo aí, né? Todo mundo andando aí feliz e tal. Dessa forma, por volta do século XIX ou 18 a.C., esse grupo de pessoas teria chegado à Palestina, não é? A região de Canaã, que foi a terra prometida, em uma estreita faixa de terra entre o deserto da Síria e o mar Mediterrâneo. Então, Deus chegou para Abraão e disse: pega teu povo, tá? Pega tua família, teus servos e sai de Ur e vai para Canaã, que lá em Canaã é que é a terra prometida. Lá tem tudo para vocês, terras férteis, agricultura, tudo e tal. Assim Abraão fez, partiu. Nesse local, teriam se estabelecido perto do Rio Jordão, tá? Em Canaã, onde cuidavam de seus rebanhos, cultivavam plantas e árvores frutíferas, como a oliveira, a figueira e a videira. Na história de Gênesis, Sara, esposa de Abraão, já muito idosa, teria dado à luz a Isaac, o segundo patriarca. Este, por sua vez, seria pai de Jacó, que mais tarde receberia de Deus o nome de Israel, ok? Então veio Sara, esposa de Abraão, teve Isaac, que Isaac teve Jacó. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ok? Os 12 filhos homens de Jacó teriam então formado as tribos dos hebreus. Então Israel, né, teve 12 filhos e esses 12 filhos formou a tribo dos hebreus, tá? Então, resumindo, Deus chegou e disse: Abraão, pega teu povo e segue, vai para Canaã, a terra prometida. Abraão foi. Sara, a esposa de Abraão, teve Isaac, o segundo patriarca, e depois teve Jacó, que mudou seu nome para Israel, né? E aí os 12 filhos de Israel criou o povoado ali dos hebreus, a tribo dos hebreus. Porém, os hebreus teriam saído da Palestina, provavelmente em decorrência da seca, fugindo para o Egito, como eu acabei de explicar a vocês, né? Então, com o passar do tempo, teve uma grande seca em Canaã, na terra que Deus mandou Abraão ir, e eles fizeram o quê? Fugiram para o Egito, os hebreus, né? Posteriormente, acabariam escravizados pelos egípcios por cerca de 400 anos.
Durante esse tempo, o povo teria crescido muito até escapar e retornar a Canaã, no episódio conhecido como Êxodo. Então, o Êxodo foi aquele episódio que eu contei a vocês, né? Que quando os hebreus chegaram no Egito, porque estava uma seca terrível lá em Canaã, eles saíram. Chegaram no Egito, foram escravizados. Com o passar do tempo, vem Moisés, liberta o povo lá do Egito e o povo volta para Canaã, a terra prometida, né? Que era a Palestina. E aí, esse episódio, essa fuga dos hebreus do Egito de volta para Canaã, ficou conhecida como Êxodo. É a partir desse período, por volta do século 13 a.C., que se tem registro arqueológico dos hebreus na Palestina. Então foi nesse tempo aí que os hebreus chegam na Palestina, ok? Meus amores do tio, acabou a nossa aula por hoje, ok? Beijos. Na próxima aula a gente continua. Anotem as dúvidas. Quem tiver dúvida, anota aí no cantinho que a gente tira depois, ok? Grande beijo. Tchau, tchau. Até mais.